Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nós confiamos na grandeza do Seu amor, na Sua misericórdia infinita. Confiamos, Senhor, que és conosco, envolvendo-nos em vibrações alvissareiras de um porvir de esperanças, de horizontes que se clareiam, de caminhos nunca antes percorridos, para que doravante, Senhor, possamos seguir retilíneos as sábias lições do Seu Evangelho. Ensina-nos, Senhor, a servir, sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na Terra seja pautada no bem constante. Socorre, Senhor, a nossa indigência espiritual e dá que em Seu nome possamos estar a cada dia mais felizes na legítima fraternidade que nos une a todos como filhos de Deus. Obrigada, amigos queridos, pela vossa presença solene neste Evangelho. Obrigada, Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E estamos hoje na instrução dos espíritos, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos e, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima dos profetas. Nós estamos iniciando uma fala profunda de Lacordaire no Evangelho, dizendo para nós que a humildade é o pressuposto de todos os outros sentimentos, que não há possibilidade de sermos caridosos ou benevolentes ou bondosos sem a humildade, que muitas vezes nos adornamos de virtudes que não temos, como se fosse um vestuário que escondesse as deformidades do vosso corpo, no caso do nosso corpo perispirítico, né? Então, nós vamos iniciar a reflexão sobre a humildade, sobre o orgulho, que isso é um tratado muito grande na doutrina dos espíritos. E porque Jesus trouxe no Consolador prometido, né,
em quase todas as lições do Evangelho a necessidade da humildade. Porque este orgulho que ainda nos compõe em demasia está relacionado ao absoluto desconhecimento de quem somos. Absoluto desconhecimento. Então nós fazemos fantasias ou criamos personagens que não representam verdadeiramente o espírito em desalinho que somos. E a doutrina espírita chegou num momento que essa fase da aplicabilidade, né? Essa fase nos preparando para o mundo de regeneração, a doutrina espírita vem nos mostrar que métodos podemos usar para nos perceber como espíritos, para que a gente possa ter a real dimensão de quem somos. Eu tenho feito reflexões pessoais, porque é bem constrangedor para mim falar daquilo que ainda não é uma construção definitiva e perene no meu espírito, como é para uma grande maioria de nós, né? Mas então, qual a reflexão que nós precisamos fazer? Olha, nem a menos-valia contumaz, que é um aspecto muito grande da vaidade, porque quando eu me deprecio, eu estou querendo que o outro me vanglorie, então isso é uma falsa humildade. Nem o que o Evangelho fala para nós, que é a exacerbação da personalidade. Mas qual o real tamanho? O tamanho que nós somos é aquele que nos faz encaixado como uma peça única no painel da vida, como se fosse um quebra-cabeça de centenas de milhões de peças, e o nosso encaixe é preciso e único. É a parte que nos cabe, é realizarmos o que viemos realizar. Para isto, o que viemos realizar em especial? A lei maior que é amar o próximo, amar perdoando, amar servindo, amar se submetendo, amar se curvando. As inúmeras formas de expressão do amor é o exercício de quem nós somos verdadeiramente. E sem esse exercício, nós não teríamos a humildade de nos confessar uns aos outros. Quando nos pequenos grupos da Casa Espírita, nos trabalhos que realizamos com os próprios trabalhadores, e que nós nos expomos na intimidade, que aquilo gera para nós uma desacomodação, que nos gera um estado da nossa pequenez real, aquilo que faz nos igualado com a dor do outro, com a dificuldade do outro, vai desenvolvendo em nós o tamanho real, quem somos. Nem maiores, nem menores, nem mais úteis, nem mais prontos, mas aqueles que estão dispostos a cumprir os seus compromissos conscienciais através do sentimento. Então, se nós pudéssemos dizer assim, por onde eu vou começar? Vamos pensar naqueles que ainda temos grandes dificuldades de amar e amá-los, de perdoar e perdoá-los, de ceder e cedermos, de acanhar o nosso ponto de vista ou a nossa opinião pessoal e deixar que a opinião do outro prevaleça. É o momento em que nós estamos o mais possível próximos de aprendermos a servir como temos falado. Esse é o primeiro caminho, que se isso não se faz na intimidade doméstica, se fizermos na casa espírita, nós vamos cair no que Lacordaire tem falado para nós, que nós nos vestimos de púrpura para esconder as deformidades íntimas. E a púrpura é o personagem da humildade que não tem lastro interior. Então, eis que são chegados os tempos em que nós precisamos nos desnudar, e a gente tem feito esse trabalho com a gente mesmo, porque é uma necessidade evolutiva de saber realmente quem somos.
Mas para nós sabermos quem somos, não basta eu dizer que sou orgulhoso, vaidoso ou prepotente ou arrogante. Isso não basta, porque isso é um chavão que não encontra ressonância no meu sentimento. Eu preciso identificar quais são as vertentes desses processos que eu tenho prazer mórbido de permanecer. Essa é a questão. Quais são os processos derivados do orgulho, ou da vaidade, ou do egoísmo? Quais são as derivações que eu preciso enxergar para dizer, olha, esse prazer mórbido eu não preciso mais. Eu abro mão, como se eu jogasse fora cascas apodrecidas que teimavam em permanecer na minha personalidade. E isso é um processo de ficarmos em carne viva. Quando a gente tira a casca de uma ferida, a ferida fica exposta, mas aí sim começa uma cicatrização profunda de dentro para fora. E nós precisamos passar por esse momento para que nós possamos sentir a dimensão do espírito que somos na possibilidade do que trouxemos. Porque Emmanuel tem uma lição aqui no Livro da Esperança, bem interessante sobre isto, que diz assim: toda moral de Jesus, chama na intimidade doméstica, toda moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo, no caso a caridade, e orgulho, no caso a humildade. Então, a caridade não existe sem a humildade. A caridade não existe sem a fé. A fé e a caridade caminham juntas. E se a nossa fé é incipiente, é porque os nossos sentimentos, em relação ao conhecimento adquirido, não estão bem estruturados. Então, quanto a mim mesma, fiquei pensando, qual é o ponto de partida? O ponto de partida, além disso que a doutrina espírita já nos fala, o ponto de partida é o sentimento pelas pessoas. Se nós tivermos verdadeiros sentimentos profundos pelas pessoas, nós estamos edificando em nós um arcabouço de valores, de sentimentos nobres que vão dar força para nós sabermos quem somos, porque antes disso é impossível. Nós temos essa experiência aqui na casa, dos grupos com os trabalhadores, né, que pensamos estar nos percebendo, mas vemos que ainda não temos o facho luminoso do bem suficiente para iluminar os porões sombrios das nossas dificuldades. Então, esse chavão do autoconhecimento não são coisas teóricas. A minha prática no bem lá na minha casa tem me dado algum respaldo, algum lastro, para que eu tenha coragem de perceber a mim mesmo, sem medo do que vou encontrar, porque já sei o caminho do bem, já tenho a consciência aberta para a verdade. Esse é o primeiro passo que nós precisamos nos empenhar durante muitos anos da nossa vida. Então, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. E nós conhecemos bem a história do bom samaritano, que ele não hesita em auxiliar o que estava ferido anônimo na estrada, estende-lhe as mãos, pensa-lhes as feridas, recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito, conduz-o ao albergue mais próximo, garante-lhe a pousada, ouvida conveniências e permanece junto dele enquanto necessário. Nós achamos linda essa passagem, às vezes até choramos, mas será que nós somos bons samaritanos no nosso lar? Não é para aquele que caiu na sarjeta que eu vou chamar um socorro. Parte ao encontro do dever, assegurando-lhe assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhe nada.
Jesus transmitiu-nos a parábola ensinando-nos o exercício da caridade real. Mas até agora, transcorridos 2 milênios, aplicamo-la, via de regra, às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Queremos assistir todas as pessoas, mas quase sempre, todavia, temos caídos do reduto doméstico. Temos lá pessoas que estão estiradas ao chão no nosso ambiente familiar, moralmente. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças em rudes experiências. Quantos no nosso ambiente familiar estão passando expiações, estão passando provas? Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando os vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Sintetizando, se nós não fizermos de todos nós espíritos fraternos, filhos de um único Pai, e não formos uns para com os outros no nosso ambiente familiar e também no nosso ambiente espiritual, nada teremos conseguido de construções morais suficientes para entrarmos na dimensão do nosso tamanho real, da nossa pequenez existencial, mas que isso não nos abata, porque pequenos, com dificuldades e imperfeições, podemos ser úteis, cada qual no seu reduto de ação. Falar do orgulho e da humildade, esse tema que se abre para todos nós, é mesmo fundamental para a nossa vida como espírito. Por quê? Porque o quantum de humildade que cada um de nós tem sedimentado em seu espírito, que evidentemente nós não estamos no zero, alguma coisa, uma réstia, ao menos, de humildade nós temos. Então, é muito importante que nós possamos compreender uma coisa. Tudo que diz respeito ao espírito só vai sedimentar em nós na medida da nossa humildade. Então, qualquer aquisição espiritual depende do quanto somos ou não humildes. É por isso que quando Jesus traz para a humanidade as bem-aventuranças, que ele vem falar da nossa vida espiritual, e a última bem-aventurança é em relação à paz, ele vem nos convidar a compreender que nada será construído espiritualmente em nós sem humildade. Então, uma pessoa, se é que a gente pode quantificar assim, uma pessoa 1% humilde, ela vai construir 1% das questões espirituais dentro dela. Uma pessoa 10% humilde vai fazer 10% de construções espirituais. E assim sucessivamente. Daí a importância desse tema em nossas vidas. E esse processo de humildade, ele começa
na medida que nós nos conhecemos. É impossível desenvolver a humildade sem o conhecimento de nós mesmos. É por isso que a gente tem afirmado que o orgulhoso é aquele que não sabe nada, absolutamente nada sobre ele mesmo. Tudo que ele pensa que ele não é. Tudo. Ele está enganado sobre ele mesmo em todos os aspectos. E o orgulhoso é o espírito que, além de não saber nada em absoluto sobre ele mesmo, ele é apaixonado por ele mesmo. Né? É isso que nós temos falado. O espírito orgulhoso, ele tem uma paixão soberana sobre ele mesmo. Ele se considera o máximo. E quando ele diz, estou apaixonado por você, ele está querendo dizer, a paixão por mim aumentou. Pela capacidade que eu estou tendo de me envolver com você. Então, qual que é o exemplo máximo do orgulho? Nós em humanidade. E qual é o exemplo máximo de humildade? Jesus. E quando a gente pensa em Jesus, como que a gente enxerga a humildade de Jesus? Será que a gente enxerga a humildade quando ele nasce na manjedoura? Sim, mas isso não é o máximo. Tudo que Jesus faz, que fez enquanto esteve conosco, era a expressão da humildade. Tudo. Mas tem algo que resume tudo isso. Tem algo em Jesus que resume a sua condição máxima de humildade. É ele ter se feito humano. Não tem um estado de humildade maior em Jesus do que ele, na condição de espírito puro, que nós nem sabemos exatamente o que é isso, ele ter se feito como nós. Esse é o estado maior. E mais, ter se feito humano como nós, num corpo perecível como o nosso, e não ter deixado nem por um segundo ou milésimo de segundo de ser divino. Porque a humildade é isso. A humildade é a expressão exata do que nós somos. A expressão exata do que nós somos. E qual é a expressão exata de Jesus? Qual que é a expressão exata? Um ser que já conversa, entre aspas, diretamente com o Pai, cuja sua linguagem já é a linguagem do Pai. Então, compreendermos isso, que a humildade é o estado de expressão do que realmente somos. E aí nós vamos vendo Jesus caminhando entre nós na terra, encarnado, e em tudo, no olhar, no falar, no comunicar-se das várias maneiras, o ser divino, num estado absoluto de coerência.
Então, descobrir quem eu sou, como eu estou no meu estado evolutivo e me manifestar na exata condição que eu me encontro, é humildade. E o orgulho é, como a Célia colocou, eu supor que eu seja o que ainda não me tornei. É um estado de ilusão. E todo estado de ilusão promove um rompimento nosso com Deus. Logicamente, Deus nunca rompe conosco. A gente corta aquela comunicação. Então, essas questões, elas são muito importantes para nós, porque quando nós vemos um espírito que no nosso conceito tem um quantum de humildade, então, um exemplo que teve entre nós, que foi o Chico, né? O Chico, todos que conviveram com ele, são unânimes, até os mais íntimos, desde os mais íntimos até aqueles mais, uma convivência mais superficial, comentavam da humildade desse espírito. E aqueles que estavam na convivência mais íntima, sabiam o quanto que ele era firme, o quanto que em determinados momentos ele rompeu com a hipocrisia, que ele não abaixou a cabeça para tudo. Estou saindo, estou me retirando, porque aqui eu não fico, porque não condiz com a verdade. Então o espírito se manifestando, e isso é um ato de humildade, uma pessoa dizer para um grupo de outras pessoas, estou me retirando, porque aqui, ou nesse contexto, não corresponde à verdade, isso é um ato de humildade? Sim. Visto por lentes deturpadas, pode ser visto assim, então você está se considerando melhor que a gente e está se retirando? Não. Eu estou me considerando como eu sou. Eu estou me comparando comigo mesmo, com os valores que eu tenho. Por isso que a expressão da humildade é sermos exatamente aquilo que somos, na grandeza daquilo que já adquirimos. Daí a importância de estudarmos com profundidade esses conteúdos do Evangelho, para que nós possamos compreender o que é orgulho e o que é humildade. Quantas vezes nos acontece isso que eu vou dizer? Uma pessoa chega, estamos conversando, aparentemente numa normalidade, porque eu digo aparentemente, porque se a gente não toca nos pontos de dificuldade, vai tudo bem a conversa. Mas se a gente adentra num terreno minado, repleto de bombas, explode uma aqui, outra lá, né? Então, quantas vezes nós estamos num colóquio, numa conversa amistosa, e sem querer esbarramos num terreno minoso, minado, e alguém ali
faz uma colocação que a gente não concorda, que não corresponde à verdade, e nós não temos a resistência para tolerar 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos da loucura de alguém. E quando aquilo se manifesta, a bomba ali explode e eu explodo a minha aqui. Por quê? Não temos resistência para suportar 5 minutos do mal de alguém. Logo, temos que manifestar o mal que há em nós numa proporção muito maior. Nós soltamos uma fera sobre o outro muito maior do que aquela que ele se manifestou naquele instante. Isso é expressão do orgulho. Não ter resistência ou ter zero de resistência para o mal do outro é a expressão máxima do orgulho. E aí nós vamos começando agora a trazer esses conteúdos para nos situarmos. Porque nós temos feito um trabalho aqui na nossa casa, conosco mesmo, né? Pelo método que nós seguimos, que a coisa primeira, a ação primeira nossa é realmente olhar para nós mesmos, nos perceber nos relacionamentos, nos nossos desejos, nas nossas ânsias, e com isso detectarmos em nós essas estruturas do orgulho que nos dificultam amar uns aos outros. Então, vamos dando sequência a isso e amanhã continuamos. Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Irmão maior, Mestre dos Mestres, nós nos encontramos aqui, desejosos de absorver, de introduzir na nossa intimidade os Teus exemplos, Senhor, de caminharmos na direção do Seu coração de amor, de nos tornarmos espíritos melhores, de estarmos uns com os outros, ombreando para aprendermos sobre tudo aquilo que nos encontramos necessitados de adquirir. Faça de nós, Senhor, instrumentos úteis em Suas mãos generosas e fortalece-nos para que nós possamos ser na terra espíritos dedicados ao bem e à verdade. Que nós possamos servir a todos que nos cercam, servir a nossa família, nossos amigos, servir, Senhor, no nosso lar, no ambiente de trabalho, na casa espírita, na sociedade em que fomos plantados, que nós possamos servir a humanidade, servindo a Deus, e confiantes no Seu amor e na Sua misericórdia, Senhor. Queremos Te agradecer por tudo que a vida tem nos proporcionado. Faça de nós instrumentos do Seu amor. Rogamos pelos nossos irmãos que sofrem em humanidade, que se encontram necessitados de amparo e de socorro. Rogamos pelos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que sejam visitados, amparados por eles. Por estes espíritos que nos amam, que cercam-nos de amor,
E nós outros te agradecemos por nos encontrarmos na terra do Cruzeiro, na pátria amada, que sejamos espíritos responsáveis a trabalhar com afinco e bom ânimo nas mínimas tarefas que o Pai nos confiou. Sê conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja.